Olá gente, tudo bom? Hoje nós vamos abordar no vídeo um outro tema interessante que é o exame psicotécnico em concurso público. Muita coisa se diz pela internet, as pessoas discutem muito pelos fóruns, né, se é possível, se não é possível, se a eliminação pode ser revista judicialmente, que critérios devem ser utilizados em exame psicotécnico. Então o que eu posso dizer para vocês sobre isso? Exame psicotécnico. Veja, primeiro ponto que é ser discutido é o seguinte: se você estiver fazendo um concurso para um cargo público, emprego público é regido pela CLT, tá bom? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e vários outros. Cargo público aí é regido pela lei dos servidores, aí pode ser a lei 8.112, que é a dos servidores federais, pode ser o decreto 2479, que é dos servidores do estado do Rio de Janeiro, enfim, do seu estado, do seu município. Segundo o Supremo Tribunal Federal, súmula 686, você só pode ser submetido a exame psicotécnico se houver previsão legal. Ou seja, você vai fazer um concurso público para um cargo público, só pode ser submetido a exame psicotécnico se houver previsão legal. Tem que haver uma lei, ou municipal, ou estadual, ou federal, aí depende do âmbito, e essa lei deve estabelecer como condição para o ingresso no cargo a submissão a exame psicotécnico. Perfeito? Então esse é o primeiro passo. Se você vai submeter um concurso e o concurso, lá o edital do concurso, estabelece que você tem que se submeter a um exame psicotécnico, mas não há qualquer previsão legal nesse sentido, então essa exigência é ilícita e você consegue afastar essa exigência judicialmente. E a administração não tem o que fazer. Você consegue administrativamente não, mas judicialmente afastar a exigência e entrar sem se submeter ao exame psicotécnico. Mas e quando há uma lei, né, permitindo que seja feito o exame psicotécnico? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Há diversas carreiras, e isso é até compreensível, há diversas carreiras onde o exame psicotécnico deve ser exigido. Eu não posso dar uma arma na mão de uma pessoa que é desequilibrada. Perfeito? Então, isso é um exemplo. Há vários outros. Pode ser ou não carreira policial. A pessoa, em determinadas atividades, precisa ter um equilíbrio, né? Todo mundo, né, é um pouco louco, é um pouco médico, é um pouco advogado. A gente vê isso na prática, né? Antigamente as pessoas diziam de médico e louco todo mundo tem um pouco. Atualmente é de médico, advogado e louco todo mundo tem um pouco. Não é assim? Mas, obviamente, em algumas circunstâncias você tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Então, é possível a submissão do candidato ao exame psicotécnico desde que o que se averigue lá na hora, né, seja o equilíbrio do candidato. Como assim? No Brasil inteiro, há editais de concursos públicos estabelecendo o seguinte, que o candidato, ao se submeter a um concurso, ele tem que se submeter também a um exame psicotécnico em uma das fases desse concurso. E nesse exame psicotécnico serão avaliados não só o equilíbrio, não é um teste psicotécnico para saber se você tem equilíbrio, se você está na média, mas são atribuídas pontuações a testes. Então o edital estabelece que você vai ser submetido a testes, e muitos dos editais não dizem que testes são esses, e eu tenho diversos testes. Tem um teste palográfico, tem um teste G36, ou seja, eu tenho uma série de testes. Então o candidato não sabe antecipadamente, através dos editais, a que testes ele vai se submeter, e em cada teste desse é feito um escalonamento de pontos, ou seja, o nível mínimo e o nível máximo. O candidato ele tem que atingir uma pontuação. Então o candidato vai fazer um exame psicotécnico, já vai estar nervoso naturalmente, né? Vai fazer o teste, ou um exemplo que eu dei aqui, o palográfico, que é aquele de pauzinhos que você faz, né? Uma sequência de pauzinhos, e a partir daquilo ali, o psicólogo vai analisar se você tem ou não condições. Mas ele não vai analisar o equilíbrio. O que ele vai fazer aqui? Ele apenas vai dizer que pontuação você tirou, segundo lá o critério, né? Olha, nesse teste você teve 8, nesse teste você teve 7. É como se fosse uma nota mesmo. Só que essa nota não é objetiva.
Essa nota é subjetiva, porque é a avaliação do psicólogo. Perfeito? Não, o psicólogo está apto a avaliar, ninguém discute isso. A questão é, qual é a objetividade de se dizer, não, você fez tantos pauzinhos, você tirou 8. Você fez tantos pauzinhos, você tirou 7. Você fez um pauzinho um pouco mais longo, você tirou 6. Quer dizer, existe uma ciência, existe uma lógica, mas não é o objetivo como deve ser. Além disso, essas pontuações, elas, via de regra, eu vou dizer para vocês, 99,9% dos casos, elas não estão previstas em lei. A lei é que tem que dizer quais são os requisitos para o ingresso no cargo público. E muitas vezes, ou melhor, na maioria esmagadora, quase que 100% das vezes, essas regras não estão previstas na lei. Então o administrador ele coloca no edital aquilo que ele acha que deve ser o padrão certo, o padrão correto, para que o indivíduo possa ingressar no cargo. Mas não é o administrador quem tem que decidir isso. Quem tem que decidir isso é o legislador. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A lei é quem vai capitanear a vida do indivíduo. É a lei quem vai proibir, é a lei quem vai autorizar, é a lei quem vai disciplinar. A lei é fruto do legislador. E o legislador foi eleito pelo povo. Então, em tese, o povo se submete às regras estabelecidas pelo legislador porque ele mesmo o elegeu. Então, não pode o administrador unilateralmente, em contrariedade à lei, ao revés da lei, estabelecer regras para ingresso no cargo público, regras que ele entende que são razoáveis. Como, por exemplo, dizer, olha, eu acho que nesse teste aqui tem que tirar 8, nesse teste tem que tirar 5. Quer dizer, não há uma previsão antecipada na lei. O administrador, a critério dele, usando conveniência e oportunidade, vai dizendo quais são os elementos que devem nortear o exame psicotécnico. E isso é flagrantemente ilegal. Isso viola a Constituição, isso viola a lei, isso é absurdo, porque isso permite que hajam distorções nos exames. Eu, por exemplo, quero eliminar determinados candidatos que não me interessam. Então eu vou colocar lá, olha, para você passar no exame tem que ter isso, fica muito subjetivo, fica à margem do examinador e do administrador. O legislador aqui nem interfere. Ele fez a lei, fixou os requisitos, disse que tinha que fazer o exame psicotécnico. Aí vem o administrador e diz em que termos o exame psicotécnico tem que ser feito. E aí estabelece que pontuações, quer dizer, o indivíduo tem que ser um super-homem, que pontuações ele tem que alcançar para poder exercer essa função. Para que isso aconteça, a lei tem que prever. E para que a lei preveja, os parlamentares devem debater no âmbito da Casa Legislativa isso com a interferência dos próprios cidadãos, das forças políticas que existem no Brasil, para que a lei chegue a um nível de razoabilidade, para que não seja um aspecto unilateralmente imposto pelo administrador, e sim fruto da vontade do próprio povo, da vontade do legislador, a mens legis, né, ou mens legislatórios, enfim. A ideia aqui é dar o máximo de segurança para o candidato que está fazendo um concurso público. Se não ocorre, né, o que nós vimos a todo dia aqui, pelo menos aqui no escritório e até como professor em curso preparatório, pessoas sendo eliminadas sem qualquer tipo de critério em exames psicotécnicos. Essa é uma briga antiga, né, uma briga que não é recente. O professor, deixa eu lembrar o nome dele, Celso Antônio Bandeira de Mello, escreveu, né, um parecer sobre esse tema, e isso consta do livro dele, inclusive, dizendo que esse tipo de eliminação, sem previsão legal, é ilícita. No âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já está pacificada a matéria. E uma das ministras que capitaneou, e uma das juízas, desembargadores do TRF, que capitaneou esse voto, né, defendendo a ilegalidade dessa exigência, é a ministra, atualmente ela era desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e atualmente é ministra do Superior Tribunal de Justiça. É a Isabel Galotti, ministra Isabel Galotti. Então, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, essa semente já está plantada e o tribunal vem se manifestando nesse sentido também. Então, você que é candidato e que se deparou com um edital estabelecendo um perfil profissiográfico, né? Um perfil que o candidato deve ter para poder ingressar no cargo, perfil esse, que vem estipulado no edital, mas não encontra previsão legal.
exames a que o candidato vai ser submetido sem que ele saiba que exames são esses. Então, essas são ilegalidades e cabe a revisão judicial, ok? Como acontece, por exemplo, aqui no caso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que vem fazendo exames psicotécnicos e exigindo dos candidatos que eles preencham determinados perfis esses não previstos em lei, mas previstos apenas nos editais e nas instruções da Polícia Militar. Exames psicotécnicos esses que podem ser revistos judicialmente com uma grande chance, eu repito, com uma grande chance de reversão. Ou seja, é possível você reverter essa questão e continuar no certame. Ok? Então, fica aqui a dica. Um grande abraço para vocês. Obrigado novamente pela atenção. Tudo de bom.